Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carla Bianca e este é o podcast Papo de Recreio. Vamos bater um papo? E hoje nós falaremos sobre o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, comemorado no dia 11 de fevereiro, o dia ele foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas e passou a integrar o calendário de eventos da Fundação em 2019. E sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres, o evento ele acontece em diversos países com atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições das mulheres em pesquisas científicas e tecnológicas. E nós estamos aqui hoje com a Luísa Coelho, estudante de Direito na UFMA, e com a professora Elisa Maria dos Anjos, professora do curso de Ciências Sociais na UFMA. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Professora, nós sabemos que muitas meninas, muitas mulheres, elas são invisibilizadas, Conta pra gente qual a importância da Marie Curie, para a sociedade mundial. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. A Marie Curie é uma cientista polonesa, ela se desloca da Polônia para a França e ela é a primeira mulher a ser agraciada com o Prêmio Nobel, que é a titulação máxima da área da ciência. Mas não somente isso, ela é a primeira pessoa do planeta a ser agraciada com 2 desses prêmios. Ela ganhou um em 1903, de física, e um outro em 1911, de química. Então, a importância da Marie Curie para a ciência, de uma forma geral, e para as mulheres como um todo, e meninas, é o exemplo que ela dá, que é importante esse tipo de exemplo palpável dessa pessoa que existiu e é única no planeta com relação a essa premiação entre todas as pessoas, que já existiram e que existem na atualidade. Então, o feito da Marie Curie acaba estimulando e ratificando a presença das mulheres e das futuras cientistas, das meninas, nesse campo. Que legal, professora. E conta pra gente, Luiz, o que as meninas cientistas elas têm produzido? Então, primeiro, muito obrigada também pelo espaço aqui. Essa iniciativa é muito importante justamente para incentivar a produção de pesquisa entre meninas e mulheres, que podem estar vendo aqui esse podcast. Então, é muito importante reconhecer as pesquisas que são feitas pelas meninas e pelas mulheres. Porque muitas vezes a gente consegue chegar no espaço da pesquisa, mas não consegue a mesma visibilidade que talvez um menino, que talvez um homem conseguiria. Eu lembro que uma vez eu fui expor o meu projeto de pesquisa em um evento em Pernambuco, e nisso tinham muitos projetos que eram feitos por meninos e eu estava com muito medo ali das pessoas não levarem a sério e tudo mais. Mas foi uma experiência muito legal. Então, fiz recentemente um evento que falava sobre a importância da pesquisa. E o maior número de inscritos foram de meninas, Meninas, inclusive, secundaristas, que estavam no seu ensino médio. Teve um grupo de 3 meninas, que elas fizeram ali um medidor de temperatura Wi-Fi, que no período da pandemia conseguiu até ser implementado, que conseguiu fazer com que pessoas que estavam, por exemplo, pessoas idosas que moravam sozinhas, poderiam ser monitoradas pelos seus netos, pelos seus filhos à distância, saber a temperatura, saber os sinais vitais e tudo mais. Tem outras meninas, a Laura, que é uma menina do Rio Grande do Sul, que produziu aí um absorvente sustentável, biodegradável, mais barato do mundo, que você gasta muito pouco para que esse absorvente seja feito e consiga ser distribuído para as pessoas, que estão em situação de pobreza menstrual. Então, tem muitas meninas, muitas mulheres espalhadas em todo o nosso país. Aqui no Maranhão tem uma galera fazendo horta magnética, tem muita coisa acontecendo aí e a gente precisa valorizar esse pessoal. E parabéns, por ser uma dessas meninas, E agora a gente vai para um breve intervalo, não saiam daí, já voltamos.
Estamos de volta com o podcast Papo de Recreio, hoje falando da importância das mulheres e meninas na ciência. Estamos aqui com a Luísa e com a professora Elisa Maria. Nós sabemos que vocês são de gerações diferentes, né, e defendem a mesma pauta, né, que são mulheres e meninas na ciência. Como que vocês promovem, como que vocês observam a relação entre essas gerações? Então, eu tenho 20 anos, né? Mas comecei a participar do mundo da ciência, da pesquisa, aos 16 anos, quando eu fiz o meu ensino médio numa escola técnica, né, aqui no estado. E a gente vê essa relação entre as gerações, primeiramente, muito respeito, né? Porque a gente sabe, se hoje a gente vê o maior número de meninas e mulheres estando na pesquisa, é porque veio alguém antes de nós, né? Tanto há muito tempo quanto há pouco tempo aí, com a professora Elisa, que veio antes de mim, mas que com certeza abriu muitas portas para que a gente conseguisse hoje estar no mundo da pesquisa. Então, eu acredito que é uma relação de muito respeito e também muita admiração. Diversas vezes, não tem como a gente fazer uma pesquisa sem um orientador. E a gente, né, de preferência, uma professora orientadora aí. Então, é muito importante que a gente tenha essa relação de respeito e admiração. E você, professora? Então, é tão bom ouvir assim falar sobre isso, né? O exemplo, como eu disse na fala anterior e agora ratificado, é super importante nesse propósito de ajudar a consolidar uma ideia de que as meninas e no futuro as mulheres podem constituir um corpus na ciência. Ela falou que começou aos 16 anos, ainda no ensino médio. Eu sou filha de uma mãe que não tem o ensino médio, né? Mas eu fiz um esforço muito grande, como as mulheres da minha geração, para poder me tornar cientista, mas a minha filha, por exemplo, também hoje é uma professora, doutora, e eu espero que a minha neta, caso ela queira, também possa ser. Então, assim, eu vejo como muito importante, não apenas eu, mas todo mundo que veio antes de mim e quem virá depois, né? Não apenas abrindo espaço, mas se posicionando nesse espaço que também é nosso. Não é tomando o lugar de ninguém, mas convivendo, como a palavra coloca, vivendo junto, vivendo com, né? Nesse espaço que é para todo mundo. E desse jeito a gente constitui uma sociedade melhor. Com certeza, professora. Eu, inclusive, me identifiquei muito com sua história, né? A minha avó, ela é analfabeta e minha mãe também só tem até o ensino médio e eu tô aqui hoje com muita luta, né? Tô na graduação agora, atualmente, graças a Deus. E, assim, eu me identifiquei muito, né, com sua história. E agora a gente vai assistir a um vídeo, né, de um estudante. Gostaria de saber mais nomes de mulheres na ciência. Quem são as nossas referências? Alguém poderia me dizer alguns nomes de o que já fizeram? Então, professora, conta pra gente, né? Cite nome pra gente, né, de mulheres, de meninas que fizeram e fazem, né, a diferença. Bom, às vezes a gente acha que elas não existem, mas como você já colocou numa fala anterior, elas são muitas vezes invisibilizadas, né? Eu consigo lembrar agora, por exemplo, de uma rainha egípcia chamada Hatshepsut, que ela era médica, por exemplo. Hipátia é uma mulher também na área da saúde, em Alexandria, né? Trazendo um pouco mais para cá, não precisa ir tão longe, né? Mas a gente tem a Ada Lovelace, que ela é matemática. A gente tem aqui no Brasil uma médica que revolucionou para o mundo inteiro a questão da psiquiatria, que é a Anísia da Silveira, né? Todas essas são pessoas espetaculares e muitas vezes não são mencionadas. Ganhou muito destaque na televisão por conta da pandemia do Covid-19 e hoje em dia eu não vejo falar muito a enorme contribuição, por exemplo, de Esther Solano e da Jaqueline Góes. Elas mapearam o genoma do Covid em 48 horas. Isso é só alguns exemplos da potência da mulher na ciência. É verdade. E eu também queria trazer aqui um exemplo, né, que eu acho que de uma grande futura cientista, que é a minha irmã. A Laís, ela tem 19 anos, fez há pouco tempo 19 anos, e ela é uma menina autista,
terminou o ensino médio aqui no Maranhão e conseguiu ser aprovada e ir para a UNB. Então, ela foi para Brasília recentemente fazer engenharia aeroespacial. Então, provando aí que meninas e mulheres podem sim estar na ciência, mas meninas autistas também precisam de mais visibilidade e de mais incentivo. Então, por muitos momentos no ensino médio dela, tinha muita dificuldade das pessoas entenderem como ela é, e hoje ela está aí na universidade produzindo ciência e quem sabe ser uma grande cientista no futuro. Ai, eu fico muito feliz, Luísa. Fico muito emocionada. Eu também. E agora a gente vai assistir a mais um vídeo dos nossos estudantes. Vi na internet que meninas estão produzindo ciência na escola. Como posso envolver minhas amigas nesse processo? Então, na verdade, quando você está numa escola regular, né, que não tem um ensino técnico, você pode encontrar ali, verificar qual é a área que você se identifica mais e ver se tem algum professor que trabalha mais especificamente aquela área. Tem uma coisa muito importante, que às vezes a gente acha que ser cientista é só na área de biologia, química, física, mas não é a realidade. Inclusive, eu nunca fiz pesquisa nessa área. Fiz pesquisa mais na área de humanas, então é muito importante que a gente também tenha essa compreensão. Ser cientista não é só aquela pessoa que bota o jaleco e tudo mais, isso é muito massa, muito importante, mas ser cientista é você fazer pesquisa na área que você se interessa mais. Isso é muito importante. Então, você faz aquele seu grupo de amigas, pesquisa um pouco mais, encontra um orientador, né? Seja numa escola regular, ou seja numa escola técnica, ou seja na universidade, você precisa ter esse orientador para dar continuidade, para dar início à sua pesquisa. E para finalizar aqui, uma coisa muito importante, sempre ficar de olho em editais de pesquisa, sempre ficar de olho, né, em eventos que você pode expor o seu projeto de pesquisa. Eu comecei a minha vida aí, por exemplo, hoje sou diretora da União Nacional dos Estudantes. E isso tudo começou quando eu vi que teria um evento em Salvador, e aí eu inscrevi o meu projeto e fui apresentar o meu projeto lá. Sabe? Então, por um acaso, comecei a me apaixonar ainda mais pela ciência, virei diretora de escolas técnicas da UBS por conta disso, né, que é uma organização de estudantes secundaristas, e consegui falar sobre ciência em muitas escolas de todo o nosso país, enquanto eu ainda estava no ensino médio, estava no ensino remoto e estava rodando outras escolas para falar de ciência. Então, encontre esses amigos, encontre um orientador e fica de olho aí nos editais e nos eventos. Oi, gente, eu sei que tá muito bacana, foi muito bacana, na verdade, né, falar sobre esse assunto tão necessário, né, e tão importante, porque é um assunto que fala, né, que conta a nossa história, que fala sobre nós, e muito obrigada, e agora eu quero deixar o espaço para vocês deixarem um recadinho, né, para os nossos estudantes, para as pessoas que nos acompanham. Bom, novamente agradecer e dizer... Vem para a universidade, acredite. Você não precisa estar lá apenas na condição de aluno formal, matriculado, como a Luísa comentou. E, aliás, que delícia ver a potência dessa quase menina falando verdade. Sobre essa experiência. Muito bom, então, muito bacana ouvir mesmo. Acredite, a universidade é para você. Existe uma série de atividades que a gente constrói na universidade e torna público para que as pessoas possam ir lá. Vai na universidade, passeia por lá, aborde um professor, converse com ele, se aproprie disso, se aproprie da ciência. Ela é para você também. Com certeza. E você, Luísa? Então, primeiro, muitas vezes a gente não é incentivada a estar no mundo da ciência, a estar no mundo da tecnologia, da pesquisa. Às vezes a gente sabe nem por onde começa a escrever um artigo, mas... Infelizmente, na sociedade que a gente vive, a gente vai ter que dar aquele primeiro passo ali, mesmo sendo muito difícil. O primeiro passo é se interessar. Acredito que quem esteja vendo, né, essa iniciativa tão importante de fazer um podcast sobre esse assunto, já seja alguém que esteja minimamente interessado. Então, isso já é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é o mais importante e o essencial. Então, falam que alguns espaços não são para a gente, mas a gente ocupa cada um deles e a gente precisa dar mais visibilidade. Então, incentiva a sua colega a fazer pesquisa, faça pesquisa, divulgue meninas e mulheres cientistas, que isso é muito importante. Muitíssimo obrigada, Luísa. Muitíssimo obrigada, professora Elisa Maria. E obrigada a vocês que nos acompanharam, que ficaram até aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Papo de Recreio. Tchau, tchau.